começa por Brasília. A primeira turma do STF decide de forma unânime condenar por corrupção deputados do PL, acusados de irregularidades com emendas parlamentares. As últimas informações com Janaína Camelo. Ainda cabe recurso, Janaína? Como é que foi o julgamento hoje? Boa noite, bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite para você, viu, Tiago? Para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Cabe recurso sim, né? Depois que o resultado desse julgamento for publicado no acórdão, aí abre-se ali o prazo regimental para recursos, né? Para que as defesas possam apresentar recursos. Mas na decisão de hoje, o que ficou certo foi por unanimidade. A primeira turma, então, decidiu condenar esses deputados federais ao crime de corrupção passiva. Tiago, então, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e ministro Flávio Dino acompanharam o voto do ministro relator desse caso, que é o ministro Cristiano Zanin. Então, uma decisão foi unânime, por unanimidade. Decidiram, então, condenar por corrupção passiva o deputado federal Josimar Maranhãozinho, do PL, a 6 anos e 5 meses de prisão. Deputado federal Pastor Gil, também do PL, a 5 anos e 6 meses de prisão. E o suplente Bosco Costa, que também é do PL, a 5 anos de prisão. Todos deverão cumprir a pena em regime semi-aberto. Outras 4 pessoas também foram condenadas, né, acusadas de terem participado desse esquema de desvio de emendas. E aí, Tiago, como a decisão foi pelo regime semiaberto, eles deverão cumprir a pena em regime semiaberto, então quem vai decidir se eles continuam com o cargo de deputado federal e de suplente, no caso de João Bosco, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai decidir isso com base se é possível coincidir o cumprimento da pena com o trabalho parlamentar, com a função parlamentar. Então, só relembrando essa história, a denúncia do Ministério Público contra esses 3 parlamentares foi de que eles teriam tentado esquematizar um desvio de emendas parlamentares que eles próprios tinham indicados para uma cidade no interior do Maranhão. Então, ao todo seriam 6 milhões e 600 mil reais em emendas parlamentares e desse total eles retirariam 1 milhão e 600 mil reais, isso extorquindo o prefeito dessa cidade. Esse caso começou a ser investigado porque o próprio prefeito fez essa denúncia ao Ministério Público. Isso foi em 2020. O ministro Cristiano Zanin, hoje, no julgamento, no voto dele, ele disse que foram colhidos indícios robustos de que houve, sim, o crime de corrupção passiva e que isso tem que ser, sim, devidamente punido. A gente vai ouvir um trecho do voto do ministro onde ele anuncia a condenação de todos os réus. Vamos ouvir. Para o fim de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida da denúncia, para o fim de condenar os réus Josimar Cunha Rodrigues, Gildenemir de Lima Costa, João Bosco da Costa, João Batista Magalhães, Antônio José Silva Rocha, Adonis Nunes Martins e Abraão Nunes Martins Neto pela prática do crime de corrupção passiva na forma dos artigos 317 caput e 29, ambos do Código Penal. Absolver o réu Josimar Cunha Rodrigues quanto à imputação de pertencimento à organização criminosa, agravada pelo exercício de comando e majorada pela participação de funcionário público. Pois é, Tiago, então, na decisão ali final, os ministros decidiram por absolver um desses réus, porque eram 8 no total, então 7 foram condenados, e também rejeitou a denúncia do Ministério Público de organização criminosa. Esse crime também foi imputado a todos os réus, mas os ministros decidiram rejeitar esse crime, então apenas por corrupção passiva. E aí, Tiago, é importante lembrar que esse foi o primeiro julgamento de uma ação penal lá no STF sobre questão envolvendo
do desvio de emendas parlamentares e que devem embasar futuras análises, futuros julgamentos, porque hoje o Supremo tem diversas investigações ainda em andamento, maioria em sigilo, envolvendo autoridades com foro, né? Então, deputados e senadores, sobre esquemas de desvio de emendas parlamentares. Aliás, o ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma e que é autor de algumas ações, né, que questiona ali a legalidade de emendas parlamentares, ele disse o seguinte, que há uma existência de atacadistas de emendas, porque muitas dessas investigações que têm chegado no Supremo Tribunal Federal foi porque o ministro Flávio Dino, na relatoria dele, e aí com o Supremo, com o Congresso e aqui com o Palácio do Planalto, decidiram pelas regras de garantir ali transparência e rastreabilidade na transferência de emendas parlamentares. Tiago. Isso, Janaína, a Camila está daqui a pouquinho e hoje, nesse julgamento, o ministro Flávio Dino chegou a detalhar o modus operandi, os valores repassados que vinham em até centavos, para justamente identificar o dinheiro que chegava, por exemplo, à prefeitura. Deixa eu chamar os nossos comentaristas aqui, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Dora, se existem os atacadistas de emendas, existe a nossa perita em emenda, que é você. Que recado que esse julgamento passa para toda essa investigação que é feita pelo Supremo, pelo Ministério Público, por todos os envolvidos nessa questão de emendas? Boa noite, Dora, bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Já me adianto, boa noite a Denise, que daqui a pouco chega aqui. Olha só, é uma mensagem muito importante, né? E não só para esses parlamentares e outros acusados, 2 deputados, 1 suplente e mais 4 acusados. Agora, é também um recado para os deputados e, de um modo geral, senadores também, porque também recebem essa mensagem, mas também para aqueles que estão envolvidos em dezenas de inquéritos. Consta que existem mais de 80 inquéritos tramitando em sigilo sob a relatoria de vários ministros e envolvendo essa questão de emendas. Então, isso passa uma mensagem de que a lei será aplicada com rigor, porque o Congresso vem resistindo há 2 anos, desde 2024, que o ministro Flávio Dino vem nessa cruzada aí de tentar estabelecer um controle sobre o uso dessas emendas. O Congresso muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas continua resistindo a cumprir integralmente o principal critério de transparência e rastreabilidade. E aí, então, acho que essa condenação de hoje, ela pode ter um efeito didático, providencial sobre o comportamento de deputados e senadores. Cristiano Vilela, as dúvidas jurídicas. Por que regime semiaberto? A Denise até levantou aqui uma dúvida, por que é corrupção passiva e não ativa? E eles podem perder ou não o mandato? Isso depende do Congresso Nacional, da Câmara, no caso? Boa noite, bem-vindo. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, primeiro se trata de corrupção passiva porque eles são servidores públicos e, uma vez como servidores públicos, em troca do recebimento de dinheiro, eles praticavam atos públicos, atos de ofício, que dariam um certo benefício a determinadas empresas, a determinados terceiros que pagariam a eles, no caso a prefeitos municipais, que pagariam a eles uma parte dos valores destinados. O fato de termos essa condenação por corrupção passiva, ela acaba deixando de lado um aspecto que é bastante interessante, que na denúncia original da Procuradoria-Geral da República havia ainda o pedido de constituição de organização criminosa, onde a pena mínima seria de 3 anos de prisão. Justamente, respondendo a sua pergunta, Tiago, a pena desses condenados hoje, ela começa no regime semiaberto justamente porque ela é menor do que 8 anos de prisão. A partir de 8 anos de prisão, aí seria obrigatório que o início da pena fosse sob o regime fechado. Então, uma vez que elas ficaram aí na casa de 5 a 6 anos e meio de reclusão, elas podem pegar o regime semiaberto. Caso tivesse sido acolhido na íntegra o posicionamento, o parecer, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, haveria no mínimo um acréscimo de 3 anos,
todos eles ultrapassariam os 8 anos e aí sim, eles iniciariam a pena em regime fechado. Como não acabou sendo acolhido pelo Supremo Tribunal Federal esse ponto, eles vão ter esse benefício de iniciar no regime semiaberto, ou seja, vão poder manter atividades, inclusive profissionais, durante o dia e à noite vão ficar reclusos em uma unidade do sistema prisional. Ainda falando sobre irregularidades,